Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel Oliveira, estarei aqui fazendo uma análise aqui do dia 21/9 das minhas operações, mostrando aqui um pouquinho mais do meu price action dentro do meu operacional. Tá, eu trabalho aqui com operacional fixo, trabalhamos com expansões de mercado, regiões importantes do mercado, price action, Fibonacci, padrões gráficos conhecidos, padrões de vela. A gente faz uma combinação completa para que a gente possa aproveitar ao máximo as análises técnicas do mercado, né? Dessa forma a gente consegue aproveitar os padrões que o mercado nos oferece para operar, beleza? Pessoal, aqui eu estou no gráfico de 5 minutos do índice. Aqui no dia 19 a gente teve uma super tendência de alta, como a gente pode ver aqui. Foi um gráfico quase que reto, né? Ele não teve nenhuma retração. Foi uma super tendência, mais ou menos um ângulo de 45 graus, né? Uma coisa assim que a gente não vê muitas vezes no mês. É uma coisa bem rara, bem atípica. E sempre depois de uma super tendência, não sempre, mas na maioria das vezes, a gente tem uma região de acumulação. E é o que aconteceu ontem, dia 20 de setembro, uma região de acumulação, e dessa forma a gente formou aqui um canal, né? Pode ser uma bandeira de alta nos gráficos maiores, mas aqui como a gente opera no day trade, a gente opera nos tempos gráficos menores. Eu opero especialmente no gráfico de 5 minutos. Então, para mim não importa o que o gráfico está fazendo nos tempos maiores. Eu quero olhar no gráfico intraday, ok? Fiz algumas operações hoje, fiz algumas operações ontem. Da mesma forma, eu opero aqui o dólar e o índice, mas no entanto eu vou começar aqui a análise pelo índice, tá bom? A gente está aqui no contrato WinV. E beleza, formamos aqui o canal quando a gente teve esse nível de suporte, esse nível de resistência, foi testar e confirmou o canal aqui mais ou menos. Eu projetei um canal de Fibonacci aqui, que é essa ferramenta do Profit Chart, canal de Fibonacci, que você monta o canal e ele já joga os níveis de Fibonacci dentro do canal, já com a inclinação feita, tá? Porque eu não sei se vocês já sabem, mas se você for traçar um Fibonacci, ele vai ser reto, né? E essa ferramenta aqui ajuda para utilizar da inclinação do canal, beleza? Tracei aqui meu canal e aqui nessa origem aqui deste canal, nessa região entre o 61 e o 38 a gente não opera, que é como se fosse uma faixa de Gaza, tá bom? Nessa região a gente não opera. O meu operacional, ele trabalha mais com a agressão do mercado. Então, tivemos aqui algumas operações e elas se baseiam basicamente na primeira expansão do candle. Eu faço aqui os meus níveis de expansão e trabalho aqui nessa região, tá? Minha primeira entrada do dia, ela foi no dólar, né? Mas aqui eu tive uma entrada nesse rompimento, tá? Nesse rompimento. Tivemos aqui uma entrada e o preço só chegou no meu parcial, que foi nesse ponto. Tá? Meu parcial foi aqui, neste ponto. Beleza. Tivemos aqui uma segunda entrada quando ele foi testar a outra extremidade, meu outro ponto de interesse. Veio testar meu outro ponto de interesse e fiz a entrada no pullback. A gente coloca aqui no gráfico de 2 minutos que fica mais fácil a visualização. Tá? Eu esperei que houvesse um pullback na minha região de interesse, que é mais ou menos aqui, o pullback houve aqui mais ou menos nesse rompimento. Eu entrei aqui, tá? E meu stop loss fica na linha azul. Então essas regiões que eu tenho marcadas, elas são pontos calculados, matematicamente calculados, em porcentagem de movimentos do mercado. Tanto essa porcentagem aqui da linha azul, quanto essas duas linhas aqui. Tá? É tudo calculado previamente e são as zonas de operações. Tudo bem.
Nesse rompimento aqui eu tive um calorzinho, ele veio testar aqui a metade do meu stop e depois continuou no rompimento, tá? Viemos aqui testar o parcial só agora, né? 11h30, que a gente veio testar meu parcial. O segundo parcial, desculpe, porque aqui o primeiro parcial ele já veio testar 11h54. Testou meu primeiro parcial, meu segundo parcial fica aqui nessa linha de 50% e meu alvo é em 75%. Então até agora eu estou na operação. Esse monitor que eu mostro para vocês aqui é um monitor de análise e a operação eu faço aqui no outro lado aqui e é por isso que vocês não estão conseguindo ver a ordem aberta. O preço continua a andar aqui, então eu tenho que ter paciência, tem que ter bastante paciência, porque o mercado ele demora para se desenvolver, né? Até agora a gente já está aqui há mais ou menos 2 horas, 1 hora e pouca aqui de movimento de mercado. Ele demora para se desenvolver, então tem que ter paciência, não tem jeito, não tem para onde correr, tá? Meu alvo fica aqui no 75% e por enquanto foi 2 operações hoje. Beleza, aqui pro dólar a gente tem um canal grande. Se eu for colocar aqui nos 60 minutos vai ficar mais fácil a visualização. Tá um canal de extrema importância que vem se desenhando lá do dia 1º de setembro, tá? A confirmação do canal houve apenas aqui no dia 12 de setembro, onde a gente viu que ele conseguiu respeitar essa zona e fez a expansão para outra região da resistência, tá? Então aí eu tracei meu canalzinho, jogar aqui para os tempos gráficos menores para a gente fazer uma análise mais profunda. Tenho aqui as minhas regiões de interesse dentro desse canal, tá? Mas hoje a gente teve um rompimento do canal que foi um rompimento falso, né? Um rompimento que pegou muita gente aí, e se você não estiver esperto nas movimentações e nos percentuais de trabalho que o mercado faz, você vai entrar nesse rompimento falso e vai acabar tomando stop loss. Então tem que ficar esperto, não tem jeito, o mercado ele não é para os fracos, ele exige que você tenha um certo nível de conhecimento, um certo nível de experiência, tá? Que o preço já está se caminhando aqui para o meu take profit, 75%. E o mercado exige disso. Exige disso que você tenha um certo nível de experiência, tempo de gráfico, para que você consiga filtrar essas entradas de falso rompimento. Aqui no dólar, pessoal, a gente teve uma linda entrada aqui, ó, no rompimento desse no rompimento desse triângulo descendente. A gente pode ver aqui que a gente teve, se a gente fosse contar as pernadas, aqui a gente pode ver o seguinte: a onda A veio até aqui, onda B, onda C, onda D, onda E. A probabilidade é que houvesse um rompimento para baixo do triângulo descendente, tá? E foi exatamente o que aconteceu. Só que a gente não entra no primeiro rompimento, a gente espera um pullback para fazer a entrada, tá? Essa é a forma correta de se entrar no rompimento. Então, para isso, a gente desceu aqui nos 2 minutos, tá? Eu tenho uma média móvel aqui exponencial de 20 períodos. E eu entrei nos 2 minutos, quando eu vi que estava acontecendo um rompimento. Eu esperei passar pelo rompimento, ele veio testar aqui a casa do 5149, voltou para a região do triângulo descendente e depois efetuou o rompimento. E aí você me pergunta, onde que a gente entra, tá? Você espera descer aqui, você espera vir testar de novo. E na hora que for efetuar o rompimento deste pullback, você entra, tá? No caso, eu entrei aqui
eu entrei aqui no rompimento da minha região, já com pullback, tá? Essa aqui é a região específica que eu entro. Meu parcial foi nos 25%. Aqui, como essa região já estava grande, os 25% foi 5 pontos. Meu parcial, primeiro parcial. Segundo parcial, 50%. Meu alvo foi no 75%. Tá? Foi um trade aqui, mais ou menos de 14 pontos. Uma coisa excepcional. 14 pontos aí por contrato, mais ou menos R$140. Se tivesse com 10 contratos, por exemplo, seria um trade de aproximadamente R$1.400, fora os parciais, né? Se você trouxesse aqui o trade completo até o alvo, com 10 contratos é R$1.400. Eu faço parcial em todos os níveis para mitigar os meus riscos. Tudo bem? Aqui 100% é a zona de pullback. Zona de pullback que eu também opero, tá? São retrações comuns do mercado e eu faço basicamente 3 operações no dia. Primeira operação, faço nessa região, buscando a agressão do mercado. Faço uma segunda operação aqui na região de 75%, que é o meu alvo, procurando uma zona de pullback, tá? Geralmente nessa zona aqui você tem uma retração que se chama divergência de preço. Ele vem, bate no 75% e logo volta no 50%. Aqui não voltou porque a tendência de baixa era muito forte e tinha um acúmulo muito grande aqui para trás. Então, quando tem esse acúmulo muito grande, eu não faço esse tipo de entrada, não vou contra a tendência. Agora aqui no 100% foi um ótimo trade. E aí o que você faz? Você espera ele bater aqui na região de 100%, e quando ele retornar para a região de 75%, você entra. Tá? Então é assim que funciona. Minha segunda entrada foi aqui, na região de 75%, com stop abaixo de 100%. Tá? Take profit 1, 50%, take profit 2 nessa outra região de 25%. Tá? Basicamente foi isso, 2 operações aqui no dólar e 2 operações no índice. E essa é a minha análise para hoje. Tivemos aqui, provavelmente teremos aqui um rompimento desse canal. Se tivermos esse rompimento efetuado com volume, a gente vai ter uma retração provável aqui nos 50%. De toda essa pernada de 4.000 pontos. Provavelmente o preço vai retrair aqui para outra região de 50% se tiver um rompimento com volume, tá? Vocês que já estão mais por dentro da análise técnica, vocês sabem que um rompimento ele precisa ter acompanhamento de volume, e é por isso que eu uso o volume financeiro aqui embaixo. Todos os rompimentos precisam do acompanhamento do volume. Você pode ver aqui que o maior volume do dia foi o rompimento do canal. Desculpa, foi o rompimento desse fundo aqui. Tá? O canal é aqui. Mas aqui, ó, mesma coisa. Volume. Aqui, o maior volume do dia foi nessa barra. Tá? Foi no rompimento falso desse canal. Desse grande canal. Acompanhou o volume, acompanhou o rompimento. Quem conseguiu entrar nessa região de pullback aqui, essa segunda onda, você também poderia ter entrado nesse rompimento. Olha só, se você entrasse nesse rompimento aqui, você conseguiria ter pego aqui mais ou menos uns perto de 10 pontos. 10 pontos, entendeu? Então, você tinha a opção de esperar este pullback e entrar na venda, ou então nesse outro pullback aqui para aproveitar este rompimento. Tá? Então, aqui foi a onda 1, onda 2, onda 3. A gente não teve continuidade das outras ondas de Elliott. Aqui numa situação bem micro, né, uma situação de 2 minutos, mas se a gente for olhar lá para nos tempos gráficos maiores, a gente consegue enxergar mais ondas. Mas isso aqui não
Não é minha competência agora, não vou fazer nenhum tipo de análise de Elliott aqui com vocês, tá bom? Mas por enquanto é isso. Se a gente tiver um rompimento desse canal, muito provavelmente a gente vai buscar aqui a região dos 111,423. E aqui para o dólar a gente teve um falso rompimento. A gente está aqui na região do 76,4% do grande canal que o dólar faz, né, que o dólar está nesse momento. Vamos ver se vai respeitar esse canal. Provavelmente sim, provavelmente ele vai respeitar aqui, vai fazer um pullback aqui nessa região, para depois ter a continuidade da tendência. Vindo buscar aqui a outra região do dólar, mais ou menos, aqui a região dos 5,224. Tá? Ele vai fazer um pullback, vai respeitar e depois vai buscar a outra região. Tá? Eu acho que a grande tendência é que nos próximos dias a gente continue dentro desse canal, tá? Continue dentro desse canal aqui de alta, respeitando, deixa eu colocar aqui num tempo mais, num layout mais claro para vocês, e aqui eu faço as marcações. Eu acho que nos próximos dias a gente vai ficar dentro deste canal, tá? Trabalhando aqui dentro. E aqui, gente, vocês têm muitas oportunidades. Lembre-se que aqui é um gráfico de 60 minutos. Então, dentro deste grande canal, você tem muitas oportunidades. Tá? Hoje, às 3 horas da tarde, a gente tem uma grande notícia por vir. Se eu entrar aqui no calendário econômico, vocês podem ver que a gente tem aqui a decisão dos juros americanos, tá? Decisão sobre a taxa de juros do Fed, às 3 horas da tarde, então isso provavelmente vai dar uma chacoalhada aqui no mercado. E a gente também tem a decisão da taxa de juros brasileira, às 6 horas. Tudo bem? Então acho que isso também pode impactar bastante o mercado aí nas próximas semanas, porque vocês sabem que juros americanos, eles tendem a chacoalhar o mundo inteiro. A gente está observando agora aqui um rompimento do canal de alta do índice, e eu acho que amanhã a gente já consegue ver para onde foi esse preço, né? Nós já sabemos para onde vai com essa análise, né? A gente tem uma tendência maior de vir buscar essa região, mas de certeza a gente não tem, né? A gente tem as probabilidades. Tá bom, galera? Então é isso. Muito obrigado. Até amanhã.